Olá! Nesse vídeo falaremos de análise de algoritmos. A análise de algoritmos consiste em estudar o comportamento de um algoritmo frente a diferentes tamanhos e valores de entrada. Na prática, nós estamos muito preocupados com problemas de tamanho grande, né? Quando a gente analisa um algoritmo, problemas pequenos, eles são resolvidos num tempo pequeno, mas problemas grandes podem demorar muito tempo. Na realidade, o que se busca é estimar o tempo que um certo algoritmo consome para resolver um problema. Bem, daí a gente tem algumas definições, né? Nós temos aí o melhor caso, que é a situação onde o algoritmo consegue resolver o problema de forma mais rápida, os condicionantes, a entrada dos dados favorece esse algoritmo. O pior caso, que é a entrada que é mais difícil para o algoritmo, ou seja, onde ele tem um desempenho pior, e o caso médio que tenta aí pegar um meio termo, tá? Bem, para estudar então a complexidade de um algoritmo, nós temos que pensar num padrão, e aí nós temos a notação Big O. Existem outros padrões, mas nós vamos falar apenas da notação Big O. Dizemos que uma função f de n é Big O de g de n, se, para valores suficientemente grandes de n, a função f de n não será maior que g de n a menos de um fator c. Quando a gente olha a definição, parece ser algo bem complexo, tá? Mas a ideia, de uma forma mais coloquial, é definir uma função que limite de forma superior, ou seja, acima do desempenho do nosso algoritmo, a partir de um certo n, né? A menos de um fator c. Vamos tentar entender isso aqui nos exemplos agora. Eu tenho aqui 2 vezes n elevado ao quadrado menos 5. Eu afirmei que isso é Big O de n ao quadrado. Por que que é? 2 elevado a n menos 5 é menor ou igual que 2 vezes n ao quadrado menos 5 é menor ou igual que 2 vezes n ao quadrado. Para qualquer n, tá? Esse c aqui, o 2, vai ser igual a c. Então, como eu consegui uma função aqui que garanta isso, eu digo que ele é Big O de n ao quadrado. Vamos ver aqui o exemplo seguinte, ó. 3n ao quadrado mais n. Eu também afirmei que é Big O de n ao quadrado. Por quê? 3n ao quadrado mais n é menor ou igual que 4n ao quadrado para n maior ou igual que 1. Ou seja, para valores suficientemente grandes de n. A partir de n igual a 1, eu sei que esse cara é sempre maior que essa função aqui. Ou seja, a função g de n é sempre maior ou igual que a função f de n. Esse número aqui, ó, é um fator c, é um fixo, é um valor fixo, né? Eu consegui definir um c que multiplicado pela minha função, pelo meu n ao quadrado, é maior que isso aqui para n maior ou igual que 1. Então, nesse caso, eu afirmo aí que esse polinômio é Big O de n ao quadrado. Da mesma forma, trataríamos aqui o terceiro exemplo. Bem, quando a gente fala de uma notação Big O, a gente está falando de algumas complexidades, né? Que começam aí desde Big O de 1, que é uma constante, um tempo fixo, até o Big O de k elevado a n, que é o tempo exponencial, que é o que demora mais. Então aqui a gente tem um crescimento, né? Aqui é o tempo mais rápido, aqui funções que são mais demoradas. Vamos entender um pouco melhor o quão demoradas essas coisas podem ser, tá? Bem, antes de estudar essa questão da complexidade, vamos entender um pouquinho melhor a questão da notação Big O. E aí a gente tem algumas regrinhas. Se eu tiver um polinômio, todo polinômio ele é Big O de n elevado a k, onde k é o grau do polinômio. Tá? Essa é uma regrinha para que a gente encontre a complexidade de um polinômio com maior facilidade. Nós temos aqui que uma função f de n ela é Big O dela mesma. Né? Temos a regra da constante, que é aquela questão de desprezar o fator, né? Temos também a soma dos tempos. Se eu tiver dois pedaços, dois algoritmos, o que importa para a gente é o tempo do pedaço, né, do algoritmo
que demorar mais. Então, se eu tenho um algoritmo dividido em duas partes, a parte que demora mais é a parte que importa aqui para a complexidade do Big O. E temos a regra do produto. Se um algoritmo está dentro do outro, o todo, né, a multiplicação desses dois subalgoritmos é a expressão que aparecerá aqui no nosso Big O. A gente vai estudar isso aqui com um pouquinho mais de detalhe quando falarmos da complexidade das principais estruturas de controle. Como é que a gente faz para determinar essa questão aqui do Big O? Bem, por que é importante estudar complexidade, né? Nós vemos aqui um problema que, quando ele tem tamanho 16, ele demora 0,016 segundos. Quando eu aumento para 512, ele passa a demorar 0,512 segundos. Não é nada de outro mundo isso aqui. Mas se a gente olhar aqui para o problema exponencial, para o algoritmo que tem desempenho exponencial, nós vemos que um problema de tamanho 16, ele demora 1 minuto e 4 segundos. Já um problema de tamanho 512, ele demora 10 elevado a 137 séculos. Então, note, esse algoritmo aqui, um algoritmo que tiver esta complexidade, ele vai ser inviável para tratar problemas de tamanho como 512, né? Não teria como a gente esperar o fim da execução desse programa, tá? É nesse contexto que aparecem as meteorísticas, os algoritmos de aproximação, enfim. Bem, aqui a gente tem mais uma vez essa questão mostrando diferentes tamanhos de problema. Então, um problema de tamanho 20, 40 e 60, tá? Nós podemos ver aqui, ó, que quando eu tenho um 3 elevado a n, o tempo cresce de forma muito forte, né? Bem, mas então qual é a solução que eu poderia fazer? Simples, vamos comprar uma máquina melhor. Então vamos supor que eu tivesse lá uma máquina que ela consegue executar em 1 hora um problema de tamanho n. Essa é a complexidade desse problema, né? Essa é a complexidade do algoritmo que resolve esse problema. Ela é n. Uma máquina 100 vezes mais rápida consegue resolver um problema de tamanho 100n. E 1000 vezes mais rápida, 1000n. Então, nesse contexto, ter uma máquina 1000 vezes mais rápida foi muito bom, porque eu pude aumentar o tamanho desse problema em 1000 vezes. O problema é que quando eu tenho um algoritmo que o desempenho dele é exponencial, olha só, um problema de tamanho na máquina original, o tamanho dele é n5, né? Eu conseguiria resolver em 1 hora um problema de tamanho n5, eu consigo resolver n5 mais 6 numa máquina 1000 vezes mais rápida. Então, por exemplo, suponha que seja aqui 32, né? Numa máquina 1000 vezes mais rápida em 1 hora, eu vou conseguir resolver um problema de tamanho 38. Então, 32 para 38 é quase nada e eu tenho uma máquina 1000 vezes mais rápida. Então, a troca do algoritmo puro e simples não resolve o nosso problema, tá? Bem, a complexidade de algumas estruturas de controle eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Para não ficar tão grande. Então, a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Valeu!